Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Nessa aula de hoje, eu vou passar para vocês duas apresentações. Uma, quem já compareceu na aula de laboratório de circuitos elétricos de quinta-feira, essa apresentação a pessoa já viu. A outra é uma apresentação nova e ela vai ficar como aula assíncrona de circuitos elétricos agora de sexta-feira, hoje, dia 17 de dezembro. Então, o primeiro slide eu vou tentar passar um pouco mais rápido, porque já existe uma gravação no Teams com as explicações, e o segundo eu vou tentar ir um pouco mais lentamente para a gente ir mais com calma nessa matéria que vai ser nova para vocês. Então, inicialmente, gente, eu vou falar de indutores em corrente alternada. Da mesma forma com que a gente tinha a impedância para o capacitor e a reatância capacitiva, nesse slide aqui eu vou introduzir para vocês a impedância e a reatância indutiva. Os tópicos que a gente vai seguir aqui nessa aula. Primeiro, eu vou fazer a introdução do assunto, falar um pouco o que é, mostrar o circuito que a gente vai usar de base, mostrar o experimento que vai ser feito. Em seguida, eu vou fazer como eu fiz na aula de capacitores, tá? Eu vou modificar os parâmetros do circuito. A gente vai ver o que acontece em cada um desses. Cada vez que a gente modifica o parâmetro, a gente vai ver o que acontece. Em seguida, depois que a gente vê na prática, né? Porque isso foi um experimento que eu fiz no laboratório, eu vou fazer as definições matemáticas precisas e a gente faz um exemplo para vocês verem como que a gente calcula com números, né, na prática. Então, vamos lá. O circuito é esse aqui, e a montagem que vocês estão vendo foi a montagem que eu realizei no laboratório na quinta-feira. Essa montagem é bem simples, tá? A gente está vendo aqui dois equipamentos, um osciloscópio. Dessa vez eu peguei um osciloscópio colorido, que eu acho que facilita um pouco a identificação de qual canal que é qual. E aqui na direita eu estou usando um gerador de funções, que é um gerador de funções digital, que é um pouco mais novo do que o que eu usei na aula passada, que eu tinha usado um analógico. Esse circuito aqui talvez esteja um pouco pequeno, por isso que eu tenho um slide aqui com um zoom nesse circuito. Vocês vão ver que eu tenho 3 indutores em série, tá? Então esses componentes aqui são indutores, eu coloquei 3 em série, e lembrem-se que os indutores em série têm indutância somada. Por que eu coloquei 3 em série em vez de usar um maior? Porque eu não tinha disponível no laboratório um indutor de maior indutância do que esses aqui. E para eu não passar para uma frequência muito elevada, para eu ficar numa frequência ali abaixo de 1 MHz, eu tive que fazer essa associação aqui, mas na prática vocês vão ver que isso vai até ajudar a gente num pedaço aqui da aula. Só para ficar claro, porque eu nunca sei se essas cores ficam boas no vídeo, né? As faixas são aqui marrom, preto, marrom, prateado, ou seja, 100 microhenry. E eu coloquei aqui também um resistor, gente. Esse resistor, as faixas são verde, azul, preto, ou seja, um resistor de 56 ohms. Para que eu pus esse resistor? Bom, eu pus esse resistor porque como eu não tenho um alicate amperímetro, que tem aquela garra que me permite aferir corrente sem ter que abrir o circuito e fazer uma inserção em série ali no percurso da corrente, eu tenho só uma ponta de prova normal que mede tensão, eu coloco esse resistorzinho de valor bem pequeno, de forma que ele não interfira aqui no meu circuito. Eu fiz os cálculos para garantir que ele não vai interferir tanto, e eu vou aferir a tensão aplicada sobre esse resistor. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu sei que no resistor a tensão e a corrente estão ligadas diretamente por lei de Ohm. Então, tirando um fator de escala aí de 56, o que eu ver para a tensão nesse resistor reflete fielmente o que está acontecendo com a corrente. Então, vou usar ele no segundo canal como um espelho fiel da corrente nesse circuito. O diagrama deles, agora tirando ali da protoboard, né? Então uma fonte de alimentação AC, que no caso é o meu equipamento, né? O meu gerador de sinais. Um indutor de 300 microhenry. Aqui a precisão não é tão boa desses indutores, tá, gente? Mas preocupa não, tá dentro da tolerância. E o meu resistorzinho que eu estou usando. A alimentação, eu vou colocar inicialmente uma fonte de 1 volt de pico.
tá? Então aqui o que não está indicado no circuito é que vai ter 1 volt de pico. Mais para frente eu vou mexer nisso um pouquinho, mas para esse caso base, 1 volt de pico. Ok, e aí eu vou mostrar para vocês a foto que eu obtive quando eu fiz uma captura lá do osciloscópio no laboratório. Vocês têm que decorar isso aqui? Não, porque da agora em diante, o que eu vou fazer, gente? Eu vou mexer em um parâmetro do circuito, vou colocar essa foto aqui na esquerda, então a foto do estado anterior do circuito na esquerda, e a nova foto vai ficar na direita, só para a gente poder comparar. Mas vamos ver se o que eu falei que ia colocar está aparecendo, né? A frequência, 598,8. Eu falei que ia colocar 600K, tá ótimo. Isso aqui é um errinho de medida, né? Talvez o equipamento também não esteja fornecendo 600K cravado, mas está bem próximo. A tensão pico a pico está de 2,10 volts. Ou seja, a tensão de pico, que eu pedi de 1 volt, na prática ele me entregou 1,05 volt. Tá bom também, tá dentro da minha tolerância. E vejam que eu tenho de azul aqui a tensão no meu resistor, que faz o papel da minha corrente, tirando aquele fator de escala. E olha que interessante, eu tenho uma defasagem. Agora a corrente ela está atrasada em relação à tensão de menos 86,6 graus. Né? Aqui eu tenho aquele resistorzinho que atrapalha um pouquinho só na medida, mas se a gente não tivesse erro nenhum, essa defasagem seria de menos 90 graus, ou seja, 90 graus atrasada essa corrente. Então agora eu vou modificar os parâmetros um a um e a gente vai ver o que acontece. Primeiro parâmetro que eu vou modificar eu vou aumentar a frequência da fonte. Então vejam que eu passei de 598,8 para 800 kHz. Quando eu vejo aqui a medida pico a pico da tensão no resistor, eu vejo que ela diminuiu. Ou seja, quando eu aumento a frequência na fonte, eu diminuo a corrente que passa ali pelo indutor. A gente tem que entender isso de maneira intuitiva, tá? A gente não pode só decorar esse fato, não. Vamos tentar entender construtivamente. O indutor, gente, qual que é a ideia dele? O indutor, ele funciona como um fio enrolado, né? Então a gente pensa que a construção de um indutor muito trivial é um fio com várias voltas. Deixa eu pensar no extremo agora. Quando eu reduzo a frequência, eu estou indo em direção à frequência zero. Né? Frequência zero é corrente contínua. Se eu coloco a frequência zero, que é o extremo, coloco corrente contínua num fio enrolado, a única coisa que a gente vai ver ali, na verdade, é a resistência daquele fio, que é muito pequena e, idealmente, é nula. Ou seja, esse fio ele se transforma num curto-circuito. Então eu tenho que pensar o seguinte, quando eu reduzo a minha frequência, eu vou em direção ao zero, a corrente aumenta. Se eu vou então no sentido oposto, né, eu aumento a minha frequência, eu estou me afastando ali da corrente contínua, o que acontece? A minha corrente diminui. Tá bom, gente? Esse pensamento nos extremos, ele é muito útil. Sempre a gente pensa um extremo para entender o que acontece no meio do caminho, para parâmetros intermediários. Outra coisa que eu vou modificar. Então, eu já fiz uma modificação, vou fazer outra. Eu vou tirar um desses indutores, ou seja, vou reduzir a indutância do circuito. O que vai acontecer? Bom, vamos ver. Aqui na esquerda eu tinha aquela foto anterior e agora eu reduzi a indutância. Vocês vão ver, olhando ali no pico a pico do canal 2, que a corrente aumentou. E faz sentido, né? Porque vamos pensar aqui, o que é o indutor? O indutor canônico, mais simples, né? Ele é simplesmente um fio com um fio em hélice, enrolado. Se eu reduzo o valor da indutância, quer dizer que eu estou eliminando um certo número de voltas ali, né? Vamos pensar no extremo. Se eu reduzo completamente a minha indutância, se minha indutância vai a zero, quer dizer que eu tirei todas as voltas e aquele fio virou um fio retilíneo. Um fio retilíneo, ele é o quê, gente? Ele é praticamente um curto-circuito. Se ele é um curto-circuito, num curto-circuito a corrente é muito grande, né? Porque não tem ali nada para impedir o fluxo dos elétrons.
Ou seja, a gente chega aqui nessa conclusão, que quando eu reduzo a indutância, eu aumento um pouco também a minha corrente. Tá? Novamente, pensando aí pelos extremos para a gente ver o que acontece em valores intermediários. A última coisa, esse eu acho que é o mais fácil de todos do mundo de aceitar. Eu peguei aquele caso anterior e eu aumentei a tensão. Vejam que eu passei de 2,10 volt pico a pico a 6,16 volt pico a pico. Bom, eu coloco mais tensão, assim, eu acho que já deve ser intuitivo para vocês nesse ponto do curso que se eu aplico mais tensão, a ideia é que eu vou ter um maior fluxo de cargas, né? Afinal de contas, eu estou aplicando ali eu tenho uma diferença de potencial maior, então a energia que eu consigo fornecer por unidade de carga é maior, então eu vou movimentar mais cargas. Imagino que isso já esteja claro, né? Esse aqui é até anticlimático de tão intuitivo que seria. Então, qual que é a conclusão, né? Quando eu aumento a tensão na fonte, eu tenho um aumento também da corrente no circuito. Ok, agora que a gente viu isso na prática, que eu fui no laboratório, medi, tirei as fotos e mostrei aqui para vocês. Vamos resumir isso e tentar criar uma relação matemática que resume isso tudo. Então, olha aqui, um aumento na frequência reduz a corrente no circuito. Então, usando aquele símbolo de proporcionalidade que eu já introduzi para vocês, eu vou falar o quê? Que a corrente ela é diretamente proporcional à frequência? Não, né? Porque um aumento da frequência reduz a corrente. Então, é inversamente proporcional. Pelo fato de ser inversamente proporcional, a frequência aparece aqui no denominador dessa minha fração. Tá? Então, a corrente é proporcional a 1 sobre o F. Vamos ver o caso 2. Quando eu reduzi a indutância, aumentou a corrente. Ó, foi para o lado oposto. Então, mesma coisa. A indutância aparece aqui no denominador da minha fração. E o caso 3, que é o mais óbvio, né? Um aumento da amplitude da tensão aumenta a corrente no circuito. Então, é diretamente proporcional. Ótimo, já tenho aqui a proporcionalidade desses fatores. Porém, a gente viu que eu não posso considerar simplesmente um número real, né? Por quê, gente? Porque existe também uma defasagem, né? A corrente, ela está defasada em relação à tensão, e nesse caso, ela está defasada 90 graus em relação à tensão, e ela está atrasada 90 graus. Aí, de novo, né? Eu não quero que vocês decorem isso. Eu não quero que vocês fiquem assim, ó. No capacitor, a corrente está adiantada 90 graus em relação à tensão. No indutor, a corrente está atrasada 90 graus. Tá? Mas por quê? Vamos tentar entender. Vocês lembram quando a gente estava estudando capacitor e indutor em corrente contínua? Que eu falei para vocês que o capacitor ele tende a evitar variações bruscas na tensão. E o indutor tende a evitar variações bruscas na corrente. Então, o que acontece, gente? No indutor, já que ele está tentando evitar variação brusca na corrente, ele tenta segurar aquela variação, né? Vem uma tensão que fala, varia a corrente. O indutor, ele vai e fala assim, não tão rápido. Então, o indutor, como ele tenta segurar essa variação, a corrente atrasa, porque ele não consegue impedir, ele não tem a variação nenhuma, mas ele atrasa um pouco a corrente. Então, a corrente não segue instantaneamente a tensão, né? A corrente tem um atraso, porque o indutor está tentando segurar um pouco aquela corrente. Bom, pelo menos para mim faz sentido intuitivo, tá? Eu gosto de pensar, antes de pensar na matemática, eu gosto de pensar se a minha intuição concorda com o que está acontecendo. Algumas coisas não tem intuição, né, gente? Mecânica quântica não tem intuição, mas para esse tipo de coisa tem intuição e a gente consegue raciocinar bem. Então, para levar isso aqui em consideração, eu tenho que colocar um número complexo, né? Colocar um atraso de 90 graus. Então, um atraso de 90 graus é representado por menos J. Quando eu estou aqui com essa minha proporcionalidade da corrente, é proporcional, eu tenho que colocar aquele menos J ali, que esse menos J significa o quê? Menos 90 graus, né? O J a gente já viu em aulas passadas que eu posso entender como uma rotação de 90 graus. Ok, feito isso,
Aqui eu tinha uma proporcionalidade, agora eu quero uma igualdade. Aí eu já falei para vocês, transformar uma proporcionalidade em igualdade, eu vou precisar ali de uma constante, e eu não vou deduzir para vocês, mas eu já vou contar de cara que a constante é 2π. E aí a gente cai no mesmo caso do capacitor, que é maravilhoso. Para o resistor, a gente tinha desde o início do curso que V igual RI. Agora a gente tem o quê? V igual a ZI. Trocou o R pelo Z, né? Grandes coisas. Mas a gente tem que tomar um cuidado. O que, que tem dentro desse Z? Então vamos interpretar. Esse Z, ele, como era para o capacitor, ele vai envolver a unidade imaginária e a reatância indutiva, que é dada por XL. Mas, diferentemente do capacitor, na minha definição de impedância, vejam que aqui não tem o menos, né? Agora ficou positivo. Quando eu passei aquele J dividindo, ele fica positivo. O que, que o J positivo na definição de impedância significa, gente? Significa que vai ter um atraso ali na minha corrente. O indutor está puxando um atraso da corrente. O capacitor, vocês lembram que tinha um menos aqui na frente? Por quê? Porque o capacitor está tentando promover um avanço da corrente. Ok? A reatância indutiva, então, eu tenho que ter um valor para ela. O valor é o quê? 2πfL. Tá? Da mesma forma, a reatância indutiva, a unidade dela é em ohms, igual era para a reatância capacitiva. Usando isso aqui, gente, eu consigo resolver, calcular corrente, analisar circuitos. Por enquanto, a gente já viu RC e agora nós vamos ver o RL, né? Vou fazer um exemplo. Já consigo analisar circuito RL usando isso aqui. Mas o exemplo é sempre bom. Então, eu vou fazer uma fonte com a mesma frequência do experimento lá no laboratório, mais uma tensão de pico de 2 volts, um indutor de 300 microhenry e um resistor de 1 kΩ. Aí vejam que aqui eu aumentei o resistor de propósito, né? Para ele dar para ele fazer algum efeito. Então, vamos lá. Primeiro, eu tenho que calcular a reatância, usando a definição de reatância, que é 2πfL. Então, 2π vezes 600K, que é a frequência, vezes 300 micro, isso aqui deu 1.131 ohms. Beleza? Lembrem-se que a associação em série, paralelo, tudo continua valendo. Então, a impedância vai ser a associação em série. A associação em série é a resistência mais a impedância aqui. Então, 1.000 mais J vezes 1.131. Ótimo. Simples assim. Agora a gente aplica a definição de impedância, que era o que, gente? V igual ZI. Então, a corrente é V dividido por Z. V era 2 volts, aqui eu vou obter valores de pico, né? Dividido pelo meu Z equivalente. Não está uma forma muito bonita, então eu uso forma polar para facilitar a minha vida. Então eu concluo que eu tinha aqui 1,32 mA, só que olha para a defasagem. Eu tenho uma corrente atrasada de 48,52 graus. Por que que deu no meio do caminho? Por que que deu ali por volta de 48 graus, gente? Porque a resistência e a reatância indutiva têm valores semelhantes, tá? Por isso que deu um valor no meio do caminho. Vocês têm que pensar o seguinte: o resistor, ele quer falar corrente e tensão, fiquem em fase. O indutor, ele quer que a corrente fique 90 graus atrasada. Para essa frequência, como a reatância e a resistência tinham valores próximos, né? Ficou ali no meio do caminho, ficou lá quase perto dos 45 graus, que seria o meio do caminho, tá bom? Então, isso aqui, gente, termina a aula, a revisão praticamente da aula que eu dei para quem participou da aula de laboratório quinta-feira. Agora é a novidade para todo mundo. Então, vamos começar. Agora que a gente viu o circuito RC e o circuito RL, vimos as definições de impedância para o capacitor, para o indutor, para o resistor, a gente pode misturar os três. Então, vamos fazer algo muito complexo, vamos colocar um componente a mais. Eu vou pegar ali meu circuito RL e vou pôr um capacitor também, em série. Então, qual que vai ser a ideia? Vou mostrar para vocês o circuito, vou fazer a análise matemática para a gente ver o que está acontecendo,
E, como sempre, termino com um exemplo numérico. Então, o circuito. Como eu disse, muito complicado, né? Coloquei um capacitor em série com o circuito que a gente estava vendo na apresentação passada. Coloco uma fonte de excitação, estou considerando uma fonte senoidal, e aqui eu não estou falando a frequência da fonte, porque vocês vão ver que nesse tipo de circuito, a frequência vai ser fundamental. E por quê, gente? Porque a frequência ela vai determinar o tipo de comportamento que eu vou ter nesse circuito. Aí vocês vão falar, como assim? Por quê, gente? Porque a minha reatância capacitiva e indutiva, ambas dependem da frequência. Vocês concordam comigo? Só que a reatância capacitiva, a frequência está no denominador, enquanto a reatância indutiva, a frequência está no numerador. Então, para frequências pequenas, seja lá o que isso quer dizer, vejam que o XC vai ser muito grande e o XL vai ser pequeno. E para frequências altas, o XC vai ser pequeno e o XL vai ser grande. Tá? Então vai ter uma mudança aí de comportamento. Vamos ver mais precisamente como que se dá então essa mudança de comportamento na análise matemática. A gente já viu que uma hora o capacitor vai dominar, uma hora o indutor vai dominar. Mas e aí? Como é que isso funciona assim precisamente? Eu fiz aqui, né, associação em série, como eu falei para vocês, é só somar. Então, resistência mais JXL menos JXC. E lembrando, para quem estiver estudando em outros materiais, que a minha definição de reatância é que tanto a reatância capacitiva quanto a reatância indutiva são positivas e o sinal negativo ele vai sempre para a definição de impedância. Porque aí, para mim, pelo menos, a gente separa a analogia com o capacitor com a defasagem, tá? A gente fica com a analogia resistiva de um lado e a defasagem no outro e a gente não mistura essas coisas. Então, na minha cabeça funciona melhor e eu doutrino vocês da forma que funciona melhor para a minha cabeça. Assim que funciona. Como eu disse para vocês, em função da frequência, eu vou ter que esse XL é maior do que o XC. Olha, se o XL for maior que o XC, isso aqui ó, fica positivo. Quando eu tenho a parte imaginária aqui positiva, qual tipo de circuito que tem essa parte imaginária positiva? Um circuito indutivo, né? RL. E tem outros casos que o XL vai ser menor. Então, esse negativo vai ganhar e a parte imaginária aqui vai ser negativa. Isso a gente viu que acontecia lá na aula de circuito RC com capacitor. Então, vai acontecer 3 casos, né? Uma hora o indutor domina, uma hora o capacitor domina, e tem um ponto que eles se balanceiam aí, né? Que eles têm a mesma importância. Vamos ver então esses 3 pontos. Quando eu tenho frequência baixa, e como eu disse para vocês, eu vou falar precisamente assim, baixa é abaixo de que valor, né? E frequência alta é acima de qual valor? A gente sempre tem que ter muito cuidado, gente. Assim, na vida nossa mesmo, em indústria, trabalhando como técnico, como futuros engenheiros, quem for seguir esse ramo, a gente tem que tomar muito cuidado com o que é baixo, o que é alto, né? O financiamento de tal programa está baixo, está elevado. Mas o que isso quer dizer, né? Na vida, a gente busca parâmetros mais precisos, principalmente quando a gente está mexendo com dados, dinheiro, com grandezas físicas. Então aqui a gente vai ter uma definição precisa, o que é baixo. Mas por enquanto finge que é só muito baixo, então a gente sabe que XC vai ser maior que XL. Então aquilo que eu falei, a parte imaginária da impedância fica negativa e a corrente fica adiantada, né? Porque eu estou tendo um comportamento imitando ali um circuito RC, que o capacitor está ganhando. No caso oposto, quando eu tiver uma frequência muito elevada, o XL ganha, a parte imaginária fica positiva, e aí a corrente atrasa. Corrente atrasada, eu falo, opa, comportamento indutivo. E quando um foi igual ao outro, gente? Quando o XL foi igual ao XC e zerar aquela parte imaginária. Pois então, essa frequência a gente fala que ela é a frequência de ressonância. Já que eu tenho XL menos XC, quando os dois forem iguais, aquilo ali se anula.
Se eu substituir aqui a definição de XC e de XL e isolar a frequência, vocês vão ver que a gente acha essa frequência aqui, 1 dividido por 2π raiz de LC. Eu não fiz a conta passo a passo para não ficar muito grande aqui no slide, mas quem tiver curiosidade é muito tranquilo, tá? Substitui aqui e isola a frequência. A parte mais difícil é que vai ter que tirar uma raiz quadrada aí. Quando eu estou nessa frequência exata, o circuito ele não vai ter defasagem, né, entre corrente e tensão. Por quê? Porque eu estou multiplicando por zero a minha unidade imaginária. Então, estou matando a minha unidade imaginária, ou seja, a minha impedância fica puramente real. O que tem impedância puramente real, gente? Um resistor. E no resistor, eu tenho ali corrente e tensão em fase. Tá? Então, vejam que eu vou ter 3 pontos bem distintos de operação. Um ponto em que a parte capacitiva, entre aspas, ganha, um ponto, numa frequência muito específica, né, que o resistor é o que sobra, e uma faixa de operação em que a indutância que predomina. Agora que eu falei, né, mostrei a matemática, falei as fases, vamos ver acontecendo na prática, né, que dá muito mais certo. Então imagina aqui, ó, eu vou calcular a corrente que percorre esse circuito aqui, para 3 frequências diferentes. Primeiro para 5 kHz, depois para 40 kHz, e, adicionalmente, eu vou calcular a frequência de ressonância e calcular a corrente para essa frequência específica. Aqui, no caso, a fonte de tensão eu coloquei 4 volts de pico só para ter um valor diferente de 1, tá? Só para vocês não confundirem. Ok, então o que eu vou fazer? Resistor de 220 ohms, indutor de 600 microhenry, capacitor de 150 nanofarad. Então, obviamente, eu vou ter que calcular as reatâncias. Se vocês estiverem escutando um telefone agora, essa é a vida do ensino remoto, tá? Vocês ignorem. Vou calcular a reatância e vou fazer essas reatâncias para cada frequência e calcular, como sempre, faço a impedância equivalente, aplico a definição de impedância e calculo a corrente. Eu fiz uns gráficos aqui para facilitar a visualização. Então, para 5 kHz, a reatância indutiva 2πfL, eu já joguei aqui, deu 18,85. Lembra, ó, frequência baixa, o que é baixa? É abaixo daquela frequência de ressonância. Deu uma reatância indutiva pequena, mas olha a reatância capacitiva, deu bem maior, né? 212. Quando eu faço a impedância equivalente, 220 veio do resistor e XL menos XC aqui dentro. Como eu tinha dito, ó, o capacitor ganhou, então ficou negativo, eu vou ter um comportamento capacitivo. Para eu ter a corrente, eu faço tensão dividido pela impedância, chego nesse número aqui, que não é muito comum a gente usar isso na forma retangular, então a gente passa para a forma polar, 13,65 mA, com uma corrente adiantada, 41,31 graus. Olha aqui, quando o XC for maior, a corrente está adiantada, vejam aqui que a amplitude dela está mais ou menos certa, né? Mais ou menos 13 mA, e ela está adiantada. Por que ela não está 90 graus adiantada, gente? Porque eu tenho o meu resistor. Então ali, o que acontece? O meu resistor quer que a corrente fique em fase. O meu capacitor quer que fique adiantada e o indutor atrasado. Só que a gente viu que o capacitor para frequência baixa é muito mais importante do que o indutor. Então o capacitor domina. Sobra ali na briga o meu capacitor e o meu resistor. Como eles têm valores semelhantes, a gente vê que tem ali uma defasagem que não chega a 90 graus, mas também não fica lá no zero. Ok? Com o que a gente esperaria que acontecesse mesmo. Depois, frequência de 40K. Então, mesma coisa, só que eu mudei aqui, em vez de colocar 5, coloquei 40K. Aí, olha que interessante, aqui o papel se inverteu. Para uma frequência alta, que é uma frequência acima da frequência de ressonância, eu tive aqui uma reatância de 150,8 ohms, que é bem maior do que a reatância de 26,53 do capacitor. Quando eu faço o cálculo da impedância equivalente, olha aqui,
O 26, quando eu subtraio de 150, não é mais tão grande, então continua positivo. O indutor ganha nessa briga. Então, quando eu faço o cálculo, para essa frequência específica, eu tive uma corrente de 15,83, e agora, olha que interessante, a minha tensão, desculpa, a minha corrente, ela está atrasada em relação à tensão, que é exatamente o que eu esperaria, né? Já que o indutor está ganhando, a corrente tem que atrasar. Beleza, gente? E isso aqui no laboratório, pena que a gente está nesse ensino remoto, né? No laboratório é bem interessante, porque eu faço uma prática com o pessoal que eles ficam variando ali a frequência e vendo a corrente ficar de adiantada, ficar em fase, depois atrasada, tá? Mas aqui espero que esteja dando para vocês verem que a corrente antes estava adiantada, para uma frequência grande ela está atrasada. E para a frequência de ressonância? Bom, eu uso aquela fórmula que eu passei para vocês para calcular qual que é essa frequência. A gente viu que dá mais ou menos 16,776 kHz, né? Um número bem quebrado ali, então eu coloquei uma aproximação. E quando eu vou calcular a corrente, olha que beleza, gente. Por que ficou fácil assim? Porque a unidade imaginária está multiplicada por zero, né? Então, assim, o capacitor e o indutor, quando eles estão em ressonância, num circuito série, eles se anulam, tá? Eles têm comportamentos opostos que, quando estão nessa frequência específica, eles se compensam perfeitamente e é como se eles não existissem ali no meu circuito. É como se existisse somente o meu resistor. E esse ponto, então, ele tem que ser o ponto que eu tenho mais corrente, tá? Então, olha aqui, 18,18 mA é a corrente máxima que vai passar nesse tipo de circuito para qualquer valor de frequência. E olha que interessante, como morreu a minha unidade imaginária, eu tenho uma corrente e uma tensão que estão perfeitamente em fase. Tá legal? Espero que com esse exemplo tenha dado. Vocês acompanhem no caderno, né? Voltem, façam essas contas, confiram. Se a conta estiver errada, me xinguem, mas eu acho que não, porque eu estou conferindo aqui com o gráfico, né? Então, façam, confiram e me procurem também se vocês não conseguirem chegar nesse resultado. E é isso, pessoal. Então, vou parar minhas apresentações por aqui. Eu acho que eu já devo ter falado o suficiente. Vejam esses vídeos, muito importante. Nas aulas que se seguem, a gente vai ver o RLC em paralelo, né? O que acontece quando eu coloco eles em paralelo? E vocês vão ver que a gente vai ter um outro efeito muito legal. Em série, o valor o indutor e o capacitor se anularam. Em paralelo, vocês vão ver que eles vão entrar em ressonância e eles vão, entre aspas, amplificar o efeito um do outro. Mas eu deixo para explicar melhor nas próximas aulas. Então, bons estudos, bom final de semana para vocês. Até semana que vem. Tchau.